A gente vive hoje numa sociedade onde nunca foi tão fácil uma pessoa ficar rica. Hoje em dia, uma pessoa cria um produto, cria um negócio, ou ela simplesmente viraliza na internet e do dia para a noite ela sai de zero para alguns milhões de inscritos. E hoje em dia, quem tem a atenção tem poder, e quem tem poder tem dinheiro. A gente vive na era da atenção. A gente não vive mais na era da informação ou em outras eras, igual existiram lá atrás, o petróleo, né, da Revolução Industrial, seja lá qual for. Hoje, o que domina é a atenção. E quem tem a atenção das pessoas consegue converter produto. Hoje em dia, uma pessoa cria um produto, às vezes até ilegal, coloca esse produto para rodar e naturalmente ela começa a vender muito esse produto se ela investir em tráfego pago. Consequentemente, a gente vê uma geração de adolescentes com uma baixíssima capacidade de gerir suas emoções, ficando rico do dia para a noite. Isso traz um problema para a nossa sociedade, principalmente para esses adolescentes. A gente vê pessoas que têm cada vez mais coisas, mas cada vez estão mais vazias dentro delas. Antigamente, no tempo dos nossos pais, para uma pessoa ganhar dinheiro, ela precisava ralar muito, ela tinha que estudar muito, ela tinha que trabalhar muito para depois de muitos anos, com muita consistência, fazendo aquilo repetidas vezes, ela ter algum sucesso na vida. E hoje em dia, uma pessoa mal aguenta trabalhar numa empresa e ouvir ordem do chefe, né? É engraçado como a gente vê a dificuldade que a geração Z tem em arrumar um trabalho, né? Às vezes eu vi relatos de pessoas que entraram numa empresa de manhã e até a hora do almoço já pediram demissão. E isso a gente vê como as pessoas elas de hoje em dia estão ficando intolerantes a isso. Elas parece que não conseguem mais se conectar com as outras pessoas. Parece que elas não conseguem mais desenvolver uma habilidade comportamental, social, de saber se relacionar com os outros e agregar na vida delas e na vida das pessoas. Paralelamente, eu vejo como hoje em dia essas pessoas ficam ricas, elas estouram e muitas vezes a pessoa ela começa a ostentar e elas entram numa internet e começa a fazer vídeo como, pô, a gente venceu, nós hoje temos as mesmas condições que vocês têm, a gente vai nos mesmos restaurantes, tem os mesmos carros, faz as mesmas viagens, só que nós somos muito mais novos, então nós somos melhores que vocês. E eu vejo isso aí e eu fico um pouco espantado, porque eu penso, pô, será que a pessoa não se dá conta que existe uma diferença tão grande entre você ficar rico da noite pro dia e você ficar rico com um repertório intelectual? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Como a nossa geração e como é tendência daqui para frente a gente vê as pessoas cada vez com menos repertório intelectual. E para você que nunca ouviu falar sobre repertório intelectual, é a capacidade que você tem de adquirir informações com base no seu estudo, na sua vivência. E isso traz pra gente casca grossa, traz pra gente maturidade. Uma pessoa que ela tem repertório intelectual, ela sabe se relacionar com pessoas, ela é uma pessoa culta, ela é uma pessoa que ela tem um profundo conhecimento dela, do valor dela e do valor que ela faz para a sociedade, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Certamente você já ouviu falar do Bill Gates, dono da Microsoft. Bill Gates é uma pessoa que não só criou um império, ele não é um gênio em uma área. O Bill Gates ele faz isso por muitos e muitos anos, ele continua no topo. O Bill Gates tem instituições filantrópicas. O Bill Gates ele tem um profundo conhecimento sobre a vida. Flávio Augusto, né, empreendedor brasileiro que construiu o Orlando City, lá nos Estados Unidos. Ele ele é uma pessoa que não tem faculdade nenhuma, começou do zero, vendendo relógio, mas hoje tem um conhecimento sobre a vida que é impressionante. Às vezes eu vejo podcast sobre ele e eu vejo a maturidade que esse cara tem de saber lidar com a vida, sabe? E eu vejo que as pessoas hoje em dia, que estão ficando ricas da noite pro dia, elas não sabem isso. E o não saber isso traz para a pessoa profundas dores, né?
muitas vezes a gente vê pessoas tendo crise de ansiedade, até entrando em medicações que hoje em dia, infelizmente, remédios ansiolíticos virou igual de pirona, né? A gente vê o consumo a rodo disso. Mas o que eu mais fico inconformado é como as pessoas, elas precisam entrar num fundo do poço muito grande para ter noção do quanto é importante elas adquirirem o repertório intelectual. Infelizmente, a gente vê hoje uma grande quantidade de jogador de futebol, né, que fica rico e perde a cabeça. Aí o cara começa a fazer besteira, começa a ostentar, não aproveita, não dá valor pro dom que Deus deu para ele, e não só o dom que Deus deu para ele no sentido de habilidade, mas no sentido de influência que esse cara tem perante a sociedade, né? E hoje, esse tem sido um dos principais motivos que eu busco alcançar na minha vida. Não só ter sucesso, o dinheiro, ele é consequência, mas eu busco muito hoje como eu posso construir o capital intelectual, né? Isso a gente só constrói através de muito estudo, muito livro, muita vivência. Hoje em dia as pessoas não sabem mais o que é ler livro, né? E eu falo por experiência própria. Às vezes eu fico muito tempo aqui nas redes sociais e é impressionante como isso muda o nosso poder de foco. Eu fico impressionado de ver como, às vezes, chega à noite, no final do dia, e às vezes foi um dia que eu fiquei muito tempo nas redes sociais, eu não consigo me concentrar direito para ver um livro, né? E eu, graças a Deus, tenho essa consciência de saber que eu não consigo ler um livro se eu tô com a minha cabeça cheia, mas muitas pessoas acham que aquilo faz parte dela. Então a pessoa pega lá, às vezes, para tentar ler um livro, a cabeça dela fica divagando, ela começa a falar: não consigo ler, não consigo me focar, não consigo meditar, não consigo fazer nada. A pessoa, ela entrou naquele modo automático, né, de ficar hiper estimulado o tempo todo. E o grande X da questão que eu vejo com tudo isso, e o que mais me preocupa, é como a gente tem caminhado para construir uma sociedade vazia. Nunca se teve tanta informação igual se tem hoje em dia. Uma vez eu vi um dado que, se eu não me engano, uma criança de 7, 8 anos, hoje, ela já tem mais informação que o Einstein recebeu na vida dela inteira. E entenda, informação não é questão de conteúdo, né? De estudo, é informação. Por exemplo, assim, a gente está na rua, mas a gente está na rua olhando a central de multimídia, a gente está vendo notificação no WhatsApp, a gente está vendo um monte de placa que tem, a gente entra no Instagram, a gente não consegue ver uma foto. A gente está vendo uma foto, mas tem um monte de bolinha de rios lá em cima, tem anúncio que fica passando. Então a gente é bombardeado o tempo inteiro com informações e isso gera pra gente muita ansiedade. E eu me pergunto, como que esses jovens de hoje em dia, né, essa galera que tá ficando rica da noite pro dia, lida com isso? A gente vê hoje muita gente fazendo muita besteira, né? O cara fica rico, aí o cara começa a sustentar, começa a achar que a vida é ter dinheiro, ter casa, ter um monte de mulher, você ficar só esbanjando isso, e aí com o tempo, isso faz a pessoa entrar num profundo vazio existencial. E eu conheço muitas pessoas que entraram em depressão profunda e são pessoas que a gente olha, cara, e a gente fala, pô, essa pessoa tem tudo. Então, hoje, eu criei esse canal para compartilhar com vocês não só as coisas que eu aprendi. Eu não quero só que esse canal possa aprender, ou melhor, que ele possa ensinar você sobre algo que eu já passei. O intuito desse canal é compartilhar com você coisas que eu aprendi e coisas que eu tô vivendo no meu dia a dia, né? Eu também sou jovem, eu também tenho muita coisa para aprender, eu também tenho minhas dores, eu também tenho minhas aflições, mas hoje eu tomei como consciência para minha vida que de nada adianta a gente ter todo o dinheiro, todo o poder do mundo, se a gente não tiver um propósito do que a gente faz, se a gente não tiver clareza no que a gente faz. E a gente só consegue ter isso quando a gente tem capital intelectual. E capital intelectual envolve a gente voltar para o básico, que é estudar, é ler livro, é conhecimento profundo, é conhecimento robusto, de experiência de vida. Como que eu vou ensinar uma pessoa a se relacionar com outras pessoas se eu não sei me relacionar com outras pessoas? Eu não posso achar que porque eu tenho dinheiro, porque eu sou multimilionário, né? Não sou, eu tô só dando um exemplo, mas eu não posso só pensar que por eu ter
um status muito grande na sociedade, é, isso é o suficiente. Não é, cara, não é. A gente precisa entender de gente, a gente precisa entender qual que é o nosso propósito com a nossa vida. E hoje, pra mim, eu já tomei muita burrada. E o que eu vejo, que até agora nada me convenceu, que a única forma que a gente consegue ser feliz de verdade é quando a gente tem Deus como propósito na nossa vida e que a gente escuta o que Deus quer para nossa vida, não o que a gente quer. Quando a gente tenta fazer algo que não é o que Deus quer para nossa vida, a gente simplesmente é, entra num looping de fracasso, de fracasso, de dor, de dor, de dor, e a gente se afunda mais. E esse é um dos grandes motivos que eu vejo essa rapaziada que tá ficando rica da noite pro dia. Ela tem dinheiro, mas por dentro ela é vazia. Então eu vejo que hoje a única forma que a gente consegue de fato se preencher na nossa vida é primeiro entregando a nossa vida para Deus. É entendendo que nós fazemos parte de algo muito maior e Deus tem um propósito para nossa vida. Nós somos espíritos buscando evolução espiritual, evolução moral, e a gente só consegue ter isso através de muito capital intelectual, né? A gente precisa saber qual que é o nosso papel na sociedade, a gente precisa tentar entender qual que é o nosso propósito, por que a gente faz o que a gente faz. Senão a gente vai cair nesse looping vazio de correr atrás do rabo, né? De ficar atrás, correndo atrás de uma coisa que não vai agregar de fato para a nossa vida. E eu falo pra vocês isso com conhecimento de causa, porque eu já dei muito murro em ponta de faca, né? Eu já fiz muita coisa que era pra ser bem feita, né? Eu tinha tudo pra crescer, mas que aquilo não era verdadeiramente o que ia preencher minha alma, né? E consequentemente eu acabei insistindo muito naquilo e aquilo me trouxe dor. Então, se eu posso de alguma forma agregar pra sua vida com essa mensagem aqui cara, não busca só dinheiro, busca propósito no que você faz, busca capital intelectual, porque se você não tiver isso, você vai entrar num looping infinito de vazio. Você vai querer cada vez mais, você vai achar que cada vez mais o que você precisa para resolver essa dor interna dentro de você tá fora, mas a verdade tá dentro. A gente precisa achar um sentido na nossa vida, e quando a gente acha, o resultado vem. Se você achou que esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, isso ajuda muito a gente a levar essa mensagem para cada vez mais pessoas e se inscreve no canal, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.